Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Papo Saudável, programa que tem o patrocínio exclusivo da Dental Clínica. Nos acompanhe do começo até o final, porque você vai aqui nesse programa, você vai ter muitas informações a respeito da odontologia, Sim. dos avanços da odontologia, das inovações da odontologia. E aí, doutor, tá tudo bem? Olá, Dailton. Olá, população do Vale e do mundo, né? Através do podcast. Muito bom estar aqui de novo conversando contigo para ver se a gente consegue terminar aquela nossa conversa, né, Dailton? A nossa conversa é assim, a gente começa a falar, por exemplo, do programa anterior, a gente nem pensou em falar em implante, mas o implante terminou entrando, né, no programa, né? Faz parte do sangue. É verdade, aliás, o implante é uma das, digamos assim, das meninas dos seus olhos na odontologia, né? Sem sombra de dúvidas. É algo que a gente faz todos os dias. Já fizemos mais de 12 mil implantes ao longo de 25 anos. Eu estou formado há 33, mas há 25 que eu faço implante, né? Então a gente já conseguiu fazer muita coisa e já deu para entender como é que funciona direitinho. Já dá para permitir que as pessoas reponham o sorriso, né? Já teve até situações de pacientes que ficaram muito emocionados, mulheres, por exemplo, que não sorriam ou sorriam com a mão na boca. E quando colocam aquela estrutura que fica fixo, que não sai mais da boca, elas se sentem firmes, saudáveis e dão um sorrisão. É tão gratificante isso, né? Verdade. Deixa eu só falar, antes que a gente vá lá para o nosso assunto, só pedir para você que está nos ouvindo aqui no rádio da sua casa, minha amiga dona de casa que está agora aí fazendo os seus afazeres, está nos ouvindo pelo rádio, né? Mas a meninada que não tem tempo de ouvir rádio, pode pegar aí o seu telefone, né, o seu celular, e aí você acompanha o nosso podcast através do YouTube. Perfeito. Você vai lá e digita lá, né, Papo Saudável, e você vai encontrar Precisa que você digite, né, o podcast também. Só Papo Saudável vai para outra situação, que é falando sobre alimentos e tal. Você bota podcast, P-O-D-C-A-S-T, podcast Papo Saudável, aí vai direto para a nossa logo, que é esse azulzinho, com o nome laranja, né? E você vai poder ver todas as entrevistas feitas até agora, que já somam, acho que umas 20 por aí. Ou mais, né? É por aí, eu não sei exatamente, né? Por aí. Tá um bocado. Mas, desde o começo do ano, né, Adelton? Giovanni, no outro programa nós falamos também sobre a Dental Clínica estar entre as melhores do mundo. Sim. Né? E aí alguém de repente pode pensar, olha, mas e lá nos Estados Unidos, lá na própria Alemanha, ou lá na Inglaterra, no Reino Unido, sei lá, não tem clínicas também com toda esse aparato de aparelhos que a Dental Clínica tem? Até tem, né? Até tem não, tem. Mas a gente também tem, né? E por isso a gente é uma das melhores do mundo. Eu vou fazer uma referência a uma viagem que eu fiz aos Estados Unidos da última vez. Eu tinha pego um carro alugado, tinha rodado bastante e um amigo estava me dizendo, você precisa lavar o carro, porque senão eles vão cobrar uma taxa, porque o carro está sujo. Mas tem um lava-jato aqui, pertinho, vai lá. E eu fui. Aí eu entrava no posto de gasolina, e o posto de gasolina ele só tem um funcionário, nesse posto especificamente, só tinha um funcionário, que ele ficava numa loja de conveniência. Então você ia lá, se você queria abastecer, ele dizia que bomba 10. Aí você dizia quando você queria abastecer, vai lá na bomba 10, para teu carro, libera o quanto de combustível que você pagou e você mesmo coloca lá, né? Self-service. E sobre a lavagem, nem precisava do funcionário. Você chegava num determinado túnel e tinha um lugar onde você passava o teu cartão, ele liberava. Custava acho que $8 para fazer isso. E aí os semáforos, uns sinais iam lhe indicando. Ele mandava você parar num determinado ponto, o sabão era colocado, a água jateava, depois ele mandava você ir até outro ponto e mandava você parar na hora de você parar e dizia que aí veio uns ventiladores enormes e secavam teu carro. Isso durava mais ou menos uns 10 minutos, talvez menos que isso. E era na sequência, o outro carro já vinha atrás, já fazia isso aí. 100 funcionários, né? Então assim, a gente pode ter um sistema de lavagem onde as pessoas, elas lavam teu carro, por exemplo, aqui
meu lavador, o Zezão, gente boa demais, adoro o Zezão, lava meus carros há anos e anos e anos. Ele vai na minha casa, faz a lavagem lá. Você pode ter um lava-jato onde as pessoas vão com uma mangueira, um jatinho lá e vão esfregando com... Pode, mas já tem coisas mais modernas no planeta. A odontologia, de uma maneira geral, diz-se que a pior odontologia do mundo é da Índia, onde as pessoas ainda fazem no meio da rua. Você vai lá e vai só extrair dentes, às vezes sem anestesia, com dores mesmo e tal. Dizem que assim, eu nunca visitei a Índia, eu não sei, só ouvi falar dessas histórias. Lógico que na Índia também tem clínicas muito interessantes, mas boa parte acontece assim. A odontologia do Brasil diz-se que ela tem a odontologia da Belíndia, né? Que é parte da odontologia da Bélgica, parte da odontologia da Índia. Eu não sei se seria necessariamente a Bélgica, hoje tem países até melhores que a Bélgica nesse sentido, mas no sentido de que tem uma odontologia de altíssimo nível e uma odontologia mais básica. Quando você termina o curso de odontologia hoje em dia, você pode montar um consultório. Esse consultório básico vai lhe permitir extrair dentes, fazer restaurações e às vezes até com produtos não tão bons, mas é possível fazer isso. Agora, para você fazer certas coisas, aí você tem que investir o valor de uma clínica inteira. Como a gente estava falando, por exemplo, um Serec desses que a gente faz facetas de porcelana na mesma hora, que é um aparelho onde eu vou escanear o dente, ou seja, eu vou passar uma câmera sobre o dente, aquela imagem vai para o computador, eu projeto o que quero, eu peço ajuda ao computador, eu digo assim, o que é que você faria aqui? Aí o computador me dá uma sugestão, eu faria uma coroa assim assado, e se eu não gostar, eu posso alterá-la, como quem está brincando de videogame, tudo Sim. Só no computador, né? E aí quando eu aprovo aquela ideia, é aquilo que eu quero, eu mando a informação para uma fresadora, como se fosse um torno mecânico que vai pegar um bloco de porcelana, um pedaço de porcelana e vai esculpir o dente. E aquele dente fica pronto na hora. Esses meus dentes, por exemplo, eu aumentei todos eles. São 30 que foram aumentados. Quase todos, são 32 no total, só 2 que eu não fiz isso. E esses 8, por exemplo, da frente, foram feitos num único dia. 4 pela manhã, 4 à tarde. A gente já chegou a fazer até 12 numa só pessoa num único dia. Então é possível você mudar o sorriso de uma só pessoa, às vezes em um só dia. Depende desse tipo de situação. Isso é possível fazer se você não tiver esse tipo de máquina? Não, não é possível, porque é a forma antiga, como é. Você vai lá no dentista, o dentista vai preparar o dente, vai fazer um provisório, depois ele vai botar aquela papinha na boca, a gente chama de moldagem, né? Aí pega aquela moldagem, vaza em gesso, manda para um laboratório, que normalmente é fora da cidade, aí se bem que tem um laboratório também aqui. E aí o laboratório manda uma peça que ele fez em metal ou zircônia, aí você chama o paciente pela segunda vez, o paciente vem, tira o provisório, limpa aquele provisório, bota a peça, provou, tá bom, tá, manda de volta, tira a cor, o paciente vai embora de novo, depois ele vem uma terceira vez para provar com porcelana, depois ele vai embora de novo, depois ele vem uma quarta vez para receber a coroa pronta. Normalmente é assim, né? E quando você tem esse tipo de equipamento, eu venho, primeiro não tem mais aquela papinha, né? Aquelas moldagens não existiriam mais. Então eu vou escanear, a imagem vai lá, em 5 ou 10 minutos eu já estou projetando, logo depois fresando, a fresagem custa às vezes 7 minutos. E aí a gente faz numa manhã várias coroas dessas, por exemplo, num paciente sem ele sair de lá só assistindo televisão e no conforto, na tranquilidade de uma só ida. Né? Teve até um paciente que mora em Campo Grande, que veio visitar a família, e não Campo Grande nosso aqui não, o Campo Sim. Grande lá do Centro-Oeste, né? E ele tinha que pegar um avião lá em Natal, de acho que 2 horas da tarde, tinha que estar lá entre meio-dia e 1 hora. Isso é 8 da manhã. Ele disse, olha, eu queria que você fizesse um provisório que quebrou agora de madrugada meu dente. E não dá para fazer uma coroa, não é? Eu disse, claro que dá. Ele falou, mas não tem que fazer de porcelana, não tem que ir para o laboratório, não, essas máquinas. Ele ficou apaixonado por isso, né? Hoje, quando ele vem visitar a família, aí ele vem fazer tratamento, porque ele viu que tinha uma qualidade absurda. Então a gente tem esse tipo de equipamento. Na época, o pessoal da Sirona, que é a empresa alemã, achava que não daria certo, porque a cidade é pequena demais. Mas eu fiz as minhas contas e o aparelho é usado o tempo todo, tanto que a gente comprou um segundo, depois um terceiro e depois um quarto para poder montar em Natal. Então hoje são 4 equipamentos desses. E além disso tudo, a gente tem todo um conjunto de coisas, né? Na vez passada, no programa passado, a gente conversou sobre isso. Eu ia fazer um implante aqui e eu tinha que mandar o paciente para fazer uma tomografia em Natal. Então nós compramos o primeiro tomógrafo da região.
Ninguém tinha, e a gente chegou com a tomografia. Os outros dentistas ainda precisavam mandar quando precisavam de uma tomografia. Eu não, o paciente chegava aqui no mesmo dia, eu fazia a tomografia 5 minutos depois, porque outra característica é que as empresas que prestam esses serviços de radiologia, você faz a tomografia agora e você não vai receber na mesma hora o exame. Aqui na clínica é na mesma hora. Às vezes a gente faz isso em 3 minutos. 3 minutos. Você faz a tomografia, 3 minutos depois já pode ir para a sala fazer a cirurgia, porque eu já sei os resultados de tudo. Né? Então é tudo muito prático, muito dinâmico. E a gente fez isso por necessidade. Eu não podia ficar me dando o luxo de ficar mandando as pessoas para fora. Ninguém mais tem isso. Hoje você chega numa cidade um pouquinho maior, como por exemplo Mossoró, e você quer fazer um implante, e eu sou implantodontista, por exemplo, lá, eu não sou, faça de conta que eu sou, né? E eu vou pedir para você ir lá numa clínica de radiologia para fazer a tomografia. Depois de alguns dias, essa tomografia chega para mim e aí eu chamo você para fazer a cirurgia. Tem todo um protocolo. É assim em Natal também. A Sul hoje provavelmente é o único lugar do Rio Grande do Norte que você pode fazer um implante na mesma sessão. Você chega aqui: ô Giovanni, eu tô aqui, ó, perdi esse dente, eu queria fazer o implante agora. Pode? Pode. Ah, detalhe, há 3 semanas nós fomos chamados para fazer a cirurgia de demonstração do Sleeve Sensitive, que é um sistema de cirurgia guiada, que é aquele tipo de cirurgia que você praticamente não corta, faz só o furinho, e coloca o implante e a coroa na mesma sessão. E nós fomos convidados, eu fiquei muito honrado com isso. Foi a Associação Brasileira de Odontologia Digital. Houve um pequeno congresso lá em Natal, onde estavam reunidos parte dos melhores, que são as pessoas que usam Cerex ou aparelhos semelhantes, né, de odontologia digital. Aqui em Açu só sou eu que faço isso. Então eu estive lá. E no outro dia foi feito uma parte de credenciamento de um novo sistema chamado Sleeve Sensitive. E está até no nosso Instagram também, algumas imagens disso. E esse sistema é um sistema em que eu posso fazer um implante no mesmo dia com a coroa. Isso já existia, mas não dessa forma, com um travamento específico, que é o único no mundo, no planeta. E foi lançado em Natal. E eles me convidaram para fazer essa cirurgia. Fiquei muito honrado com isso. Fiz a cirurgia. O diretor, o CEO da empresa, veio até a Sul, inclusive conheceu a nossa clínica, ficou encantado, me levou para conhecer algumas pessoas que estão hoje num padrão mundial. Eu conheci pessoas nesse congresso, por exemplo, que vão hoje lançar produtos na Alemanha. Vão lançar, não vão só ver o produto, né? Então eu conheci umas pessoas, eu me enturmei, digamos assim, com a turma de ponta aí, graças a Deus. E ele veio até aqui, fez muitos elogios, inclusive gravou, o João Vaiano, um vídeo falando quão impressionado ele tinha ficado com a Dental Clínica. E eu fico muito honrado porque isso é em Açu, Adailton, isso em Açu. O João Vaiano não conhece a Dental Clínica em Natal, e ele passou por lá. Ele veio conhecer a de Açu, ele estava querendo conhecer essa estrutura que está. Nós projetamos a cidade para algo muito além, né? E aí, para acontecer esse sistema, você tem que comprar todo um conjunto de equipamentos. Pasme, até uma impressora 3D. Nós temos hoje impressora, curadora, que mais? Nós temos uma lavadora de resina, tudo isso foi colocado. E tudo isso feito para que a gente possa disponibilizar esse tipo de tratamento, né? Então hoje na Dental Clínica nós temos o que é que você precisa, o que é que você quer, eu quero fazer isso, nós temos essa possibilidade. No passado eu ficava meio receoso porque eu não tinha ainda esse equipamento, que já estamos, eu acho que na metade do nosso programa de hoje. E não falamos dele. E não falamos dele ainda, eu acho que vai ter que ter uma terceira parte. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, Giovanni, e assim, é bem interessante que você também fale a respeito disso. A gente tem falado muito, né? Mostrado na realidade o que a Dental Clínica tem, Sim. O que a Dental Clínica faz, Sim. Né? Mas a gente também tem que falar o seguinte: nós sabemos que todo mundo tem um livre-arbítrio. Sim, sim. Nós estamos mostrando o que nós temos. Sim. Mas se você, porventura, acha que ainda não é suficiente e que você quer uma outra coisa,
a Dental Clínica vai respeitar o seu ponto de vista. Perfeito. Né? Não é verdade? Sim. Vai respeitar o seu ponto de vista. O que nós estamos aqui lhe mostrando é que, se você quer o melhor da odontologia, a Dental Clínica tem. Sim. Mas nós respeitamos o seu ponto de vista, Claro. o seu livre-arbítrio, não é isso? Não tenha dúvidas. Inclusive, foi bom você falar sobre isso, porque às vezes você pode pensar, não, a Dental Clínica só tem coisas super fantásticas. É. E não é assim. Nós fazemos desde uma simples extração, ou até uma extração de dente de leite, se for necessário. E nós temos o setor de pediatria também na nossa clínica. Até uma restauração normal. Quero fazer uma restauração simples. Eu tive uma cárie no dente, quero fazer uma restauração. O que muda para nós, e é isso que nós nos esmeramos, Adailton, é assim. Existe um tipo de anestésico que é o mais usado pela população, pelos dentistas de uma maneira geral. Esse tipo de anestésico ele é mais em conta. E esse anestésico ele pode desenvolver uma alteração de taquicardia que gera uma sensação, os livros chamam de sensação de morte iminente, como se você fosse morrer. Dá uma sensação desagradável no corpo. E nós, desde que outros tipos de anestésicos foram inventados, foram produzidos, nós nos aperfeiçoamos nisso. De forma que nós começamos hoje a ter um anestésico de última geração, cada vez mais. De forma que hoje, quando você vai fazer uma simples extração, eu vou usar em você um anestésico de última geração. E essa é a diferença. Eu não vou usar qualquer anestésico que pode lhe causar algum problema. Não. Eu vou usar sempre algo de melhor. Vou usar um material para fazer a restauração que está entre os melhores do mundo. Essa é a ideia. Mesmo que seja um procedimento simples, que seja com o que há de melhor. É por isso que chegou o aparelho, né? Que veio lá de Israel. Agora a gente fala dele, vamos falar dele, vamos falar do aparelho. É justamente por isso, né? Que chegou esse aparelho. Por quê? Porque a Dental Clínica pensa em você. Sim. Pensa no paciente, Sim. no cliente, né? Sim. E aí tá sempre trazendo os equipamentos de ponta. E aquilo que a gente sempre fala, mas por que a Sul, né? Trazer para a Sul, não poder levar para Natal, né? Que lá em Natal é capital do estado e A Sul é né? maravilhoso, rapaz. Não é não? Você sabe disso também. Mas é justamente, eu fiz a colocação para ouvir você dizer isso, Sim, né? mas Por não que tenha a dúvidas. Sul, né? Trazer esse aparelho de É mais do que a Sul. Eu luto pelo Vale do Açu. Em conversas com amigos, com grupos, com o Atira, por exemplo. A gente sempre luta pelo Vale. Eu sempre penso no Vale. O Atira, por exemplo, que é o nosso clube de tiro, não é meu, eu sou o presidente lá, presidente também da Federação Norte Grande de Tiro Esportivo. A gente conseguiu, na época da pandemia, por exemplo, um valor bem elevado, onde a gente comprou até monitores paramétricos para levar para a UPA, para a UTI, a gente comprou tantos equipamentos, porque a gente imaginava a UPA e a UTI, elas eram referência no recebimento dos pacientes de toda a região, de São Rafael, de Paraú, de Carnaubais, então era interessante que isso acontecesse. Eu não entendo a Açu como a cidade de Açu. Eu, Giovanni, eu costumo entender o Vale do Açu. Eu acho que é um grupo só. Se você mora em Alto do Rodrigues, que eu adoro Alto do Rodrigues, Pendências, essas cidades são fantásticas. Todos os dias eu tenho um paciente de lá. É como se fosse uma cidade só, se você prestar atenção. Carnaubais, São Rafael, Jucurutu, Angicos, até Macau, eu diria que ainda vem muita gente para cá, mas essas outras cidades que eu falei são de uma forma muito forte, Campo Grande, né? Então, Itajá, não precisa nem dizer, Itajá é aqui, como se fosse uma cidade só, só é separado pelo Itajá é na região metropolitana de Açu. Exatamente, né? Isso. Então, isso daí nos faz querer que esse vale tenha isso. E esse aparelho, ele veio para que a gente não investisse somente em coisas super sofisticadas. Eu quero fazer facetas de porcelana. Eu tenho como fazer isso de altíssimo nível. O mesmo que o Ronaldinho Gaúcho fez, Neymar, essas pessoas aí. Mesma qualidade e com um valor muito mais baixo, né? Essa é a grande vantagem. Mas são coisas simples. Eu quero fazer uma restauração e eu morro de medo daquele aparelhinho. Eu tô falando isso e sou eu que morro de medo, né? Sim. E assim, morro de medo daquele barulhinho, aquele negócio chato de ouvir, né? E imagina um aparelho que tira a cárie sem dor e sem aquele motorzinho. Sem precisar fazer anestesia. E sem anestesia, né? Sem anestesia. Isso. Em 80% dos muita casos gente, quando vê a agulhinha, já fica assustado, né? Outro temor da odontologia. Aí você imagine poder fazer tudo isso e esse aparelho já está em casa. Agora, no final do mês, ele vai ser montado. Ele vem um técnico de lá, ele é de Israel, esse aparelho, para montar, para fazer alguns ajustes.
Hoje mesmo, como você já viu, tinha um técnico fazendo os ajustes, porque tem que fazer ajustes nos consultórios. E como a gente tem 17 consultórios aqui e 8 consultórios em Natal, nós tivemos uns terminais que têm que ser colocados. Nós vamos colocar em 4 aqui em Açu e 1 em Natal, para que se um dia a gente precisar fazer algo, a gente possa resolver isso. Significa dizer que o aparelho é portátil. Ele pesa 25 quilos, é como um robozinho pequeno que vai ficar ao lado da cadeira para a gente poder trabalhar nisso. E ele joga um pouco de água destilada quando ele está tratando, só para não aquecer o dente ou a região. Ele pode inclusive cortar, olha que coisa interessante, Adelton, cortar gengiva sem anestesia e sem dor e sem sangue. Sem sangue? Fantástico isso. Agora essa aí, sem sangue, aí me chamou a atenção aqui, né? Porque vai cortar a gengiva. É porque ele vaporiza, a palavra que se usa é essa, o laser, ele vaporiza a gengiva e cauteriza as bordas. Então não sai mais sangue. O sangue que ia sair é barrado ali, porque é cauterizado. Muito fantástico. Acredito que nosso amigo Arildo deverá colocar algumas imagens nesse sentido para as pessoas poderem ver isso de uma forma bem interessante. Certo. Meu amigo, muito bom conversar com você. Conversar com você é muito fácil, né? Nossa conversa é muito boa, eu adoro isso. É fácil demais conversar. Eu sempre digo, quando você vai lá na rádio, é fácil demais conversar com o Giovanni, fantástico, né? Às vezes a gente pega algumas paradas meio duras que a gente tem que fazer a pergunta e a gente mesmo responde, entendeu? Mas com você é tudo muito fácil, muito bom de conversar na realidade. E quando se trata da Dental Clínica, né? Aí fica mais fácil ainda, porque tem todos os tratamentos que você precisa, equipamentos de ponta. Isso. E aí as pessoas que porventura têm um poder aquisitivo menor não se sintam, por exemplo, reprimidas. Sim. Venham à Dental Clínica, né? Vem aqui, converse, as recepcionistas estão aí para lhe atender muitíssimo bem. Sim. E aí você vai falar do seu problema, as meninas vão lhe ouvir, Giovanni vai entrar na conversa com certeza, porque ele está sempre muito atento a tudo. E não é porque você tem um poder aquisitivo que você acha que não dá para fazer determinado tratamento que você vai deixar de vir aqui. Sim. Venha, né? Até porque o orçamento é totalmente sem compromisso. Sim. Né? A gente faz isso de uma forma gratuita, não tem problema nenhum. E o 999816640 é o nosso telefone, que também é o WhatsApp. Então fiquem à vontade até para tirar dúvidas lá, né? Se você não está querendo vir, é de outra cidade, não está podendo vir nesse momento, liga ou manda uma mensagem para o 999816640. Você sabe que eu já tirei dúvidas de pessoas lá em Pernambuco. A pessoa entra em contato, eu não estou podendo ir agora, mas eu estou com um problema assim, faz uma filmagem do local que eu quero ter uma ideia. E eu pude dizer, não, nesse caso aí você não tem que se preocupar, isso aqui dá para você esperar. Ela disse que no próximo mês eu estou indo a Sul, beleza. E se fosse não, a gente vai procurar algo aí, né, para fazer isso. Exato. Obrigado, meu irmão. Um abraço a todos. Obrigado, doutor Giovanni. Obrigado a todos que nos acompanharam, você que nos ouviu aqui pelo rádio. Você pode ir lá no YouTube, você procura lá, você digita lá, né, podcast Papo Saudável e acompanha todos os programas da Dental Clínica. Grande abraço, até o próximo programa. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.